Bem-vindo ao Pod Simples, o seu podcast que enquanto você embala, você está no trânsito ou indo para o full, você sempre está tendo um conteúdo de alta qualidade com os melhores especialistas do mercado de marketplace, network e tudo para o seu dia a dia. Hoje eu estou com um especialista de 8 anos de plataforma de Mercado Livre e Marketplace. Ele já passou por mais de 1.000 alunos, já passou pela escola dele. Ele é um cara que vai falar a experiência dele, como foi sair do CLT, chegar no Mercado Livre. Eu vou ver até aqui, ó. Faturou mais do que 30 milhões. Então é um cara que tem base para conversar com vocês. Quem é ele? Daniel Bontempo. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui. É muito bom ter pessoas com esse tamanho de qualidade de conhecimento. Só que eu vou falar para você, se apresenta um pouco. O pessoal que está aqui, às vezes não te conhece, às vezes quer saber um pouco mais. Fala um pouquinho quem é o Daniel Bontempo. André, muito obrigado por este convite. Estou super lisonjeado em estar aqui com você, com o seu time, por receber aqui na sua empresa. Hoje o Daniel ele tem uma operação que fatura mais de R$1.500.000 por mês. A gente superou aí a casa dos 30 milhões, graças a Deus, com muito trabalho. Mas nós começamos bem pequenos, dentro de casa, respeitamos o processo. Hoje temos uma equipe com 12 colaboradores ao total e o nosso objetivo é estar sempre na frente. Na frente do quê? Da informação, que é o que a gente busca, porque quem tem informação tem o poder. E se você quer realmente, de fato, conhecer como é o Daniel Bontempo, fica nesse podcast até o final. Hoje a gente tem aí mais de 8 anos de experiência vendendo dentro dos marketplaces. A minha especialidade é Mercado Livre, mas eu também vendo na Shopee. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é que quer começar a aprender de verdade com quem faz o negócio acontecer, assista o Daniel Bontempo e o André Max até o final neste podcast, que a gente vai passar muita experiência para vocês aí, que está no trânsito, como o André já citou, que está embalando ou que quer aprender e quer ter mais conhecimento. Venha junto com a gente, que hoje vai ser um dia extraordinário e mais um podcast. Dani, vamos lá. Fala para mim, como que foi o surgimento de chegar até o Mercado Livre, o que te levou a isso, o que fez sair do CLT? Eu já conheço um pouco da sua história nos bastidores, mas para o pessoal entender e até se identificar. O que levou o Daniel às vendas online? Era um grande incômodo, né? Um incômodo com a minha situação atual. Hoje eu digo que eu estou sempre preocupado. E eu tenho um sócio, Miguel, e ele fala para mim, André, poxa, você nunca está satisfeito. E realmente, eu nunca estou satisfeito com o meu estado atual. Eu sempre quero mais. Eu quero estar sempre naquela posição de incomodado. E eu lembro que no ano de 2017... eu já estava numa posição muito boa, mas confortável. E quando a gente entra na zona de conforto, a gente não cresce. Eu comecei a buscar conhecimento. O ponto de partida foi quando eu fiz oradores e palestrantes, André, com o Paulo Vieira. E ele falou que a gente precisava, sim, estar sempre no plano A, mas querendo chegar no ponto B, no ponto C, no ponto D e assim por diante. E o que eu fiz? Depois desse treinamento, ele falou assim, somente 5 pessoas vão sair dessa sala palestrantes. Eu falei, eu vou ser um deles. Bacana. E eu fui buscar isso. E através daquele conhecimento, eu pude conhecer pessoas, network. E eu vi que ali não tinham só CLTs, mas tinham também empreendedores que empreendiam já e há muitos anos. E eu falei, eu também quero empreender alguma coisa. E naquele momento eu busquei como uma segunda fonte de renda. Eu não sabia o que era, o que iria acontecer. Mas eu lembro que no final de dezembro, em 2017, eu descobri o Mercado Livre. O Mercado Livre, para mim, foi um ponto de partida para começar a empreender. Hoje eu empreendo em várias outras empresas que nós temos, mas eu confesso para vocês que começar com o Mercado Livre me deu base, me deu alicerce. E eu pude, sim, transformar os meus números e os meus resultados. Eu falei para vocês que eu estava numa posição confortável, né? A partir do momento que eu comecei a vender dentro do marketplace, eu senti que estar numa posição desconfortável seria melhor. E aí eu comecei a vender dentro do Mercado Livre e muito rapidamente meu crescimento foi muito grande. Porque naquela época o Mercado Livre ele era um oceano azul. Tinham vendedores, mas não tão profissionais. E aí eu pude crescer em cima dessa base que era muito fraca. E eu lembro que a gente começou a vender ali produtos físicos, comprando na região da 25 de março.
como a maioria das pessoas começam, né? Eu lembro que eu comecei com smartwatch e caixas de som, porque eu fui buscar o que era tendência de mercado naquele momento. E começar ali como uma segunda fonte de renda, eu entendi que em um espaço curto de tempo poderia me levar à minha principal fonte de renda. E eu comecei a empreender justamente para que a gente pudesse ter uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica e, consequentemente, uma liberdade financeira. Foi mais ou menos isso, André, no ano de 2017, ali, finalzinho ali de dezembro, que a gente começou a vender, porque eu lembro que eu era CLT, eu estava de férias da empresa que eu trabalhava e eu tinha tempo para poder prospectar produtos, criar os meus anúncios e atender as vendas que saíam no decorrer do dia. Foi assim que a gente começou. Muito legal. Então, resumindo, você foi no evento, do evento você quis se tornar um empreendedor, não sabia do que e achou o Mercado Livre e tudo. Você foi uma coisa muito peculiar aí, eu queria entender um pouco isso. Que ali você começou a ver o que era tendência. E a gente sempre fala sobre ter ferramentas, ter tudo isso. Naquela época que tudo era novidade para você, qual que foi a estratégia que às vezes a pessoa que está começando não tem uma ferramenta ou não tem condição, seria mais ou menos a sua mentalidade do começo, que não sabia nem que existia ferramenta para isso. Como que você acha que hoje a pessoa pode começar e ver tendência sem depender de uma ferramenta específica? É fundamental você analisar o mercado como ele é um todo. Então, naquele momento, eu fui para o YouTube, André. Eu comecei a analisar quais eram os vídeos mais bombados na época, né? Eu entendi que estava muito em alta smartwatch e também caixas de som, devido à sazonalidade. Era um período de final do ano, então muitas pessoas estavam comprando para presentear. Então o YouTube ele me deu uma base para prospecção. Porque naquela época não tinha muitas ferramentas como hoje tem, que nem, por exemplo, uma das principais é o Nubimetrics, para você fazer pesquisa de mercado, análise de produto, que é tendência, categoria. E eu fui para o YouTube. O YouTube me mostrou quais eram os vídeos mais bombados na época, com o maior número de visualizações. Eu falei, opa, peraí, se tem gente colocando esses vídeos dentro da plataforma do YouTube, é porque tem muitas pessoas pesquisando. Legal. Então eu peguei e comecei a procurar fornecedores com smartwatch e caixas de som. Hoje não. Hoje tem múltiplas ferramentas, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é não se limitem só a pesquisar dentro dessas ferramentas. Comecem a analisar o mercado como um todo. E se você fizer isso, você pode ter certeza. Você vai conseguir achar produtos que a maioria das pessoas às vezes não está enxergando. E quando você enxerga potenciais produtos, é que você de fato vai conseguir surfar a primeira onda. E quem surfa a primeira onda vai beber sempre da água mais limpa e pura e cristalina. Então, pega esse insight que você vai conseguir ter muito resultado. É o que eu falo pra galera. Às vezes eu não tenho condição de ter uma ferramenta. Você vai no TikTok, você consegue tendência. Você vai no YouTube, você consegue. No Instagram, você consegue. Então, é o que eu falo. Nessa época, você deve ter pegado muito vídeo de unboxing, né? Que o pessoal fazia unboxing e tal. Só que você que teve a mentalidade, no óbvio, tá uma oportunidade. E é o que você falou, é muito legal. As pessoas às vezes não olham ao redor, e às vezes a pessoa fala para mim, André, qual que é o produto certo para poder vender? Eu falei, faz assim, na sua casa, em qualquer lugar. Você tá vendo tudo aí? Tudo que tá aí alguém comprou e alguém vendeu. Só que eu não sei se vai ter a demanda que você deseja e a margem de lucro que você almeja. Aí é outra análise, mas tudo é vendável. Aqui mesmo no podcast, caneca, copo, tudo é vendável. Só que aí partiu do pressuposto, eu vou pro YouTube. É uma estratégia muito bacana que hoje funciona, mas talvez o YouTube já não tem mais tanto unboxing. TikTok Shop. Eu uso muito compra internacional, AliExpress internacional. Você vai lá nos mais queridinhos e acontece muito. De 2017, que você sempre começou, você sempre teve o Miguel, que ele, no começo ele era um colaborador só, né? Sim. E aí depois com o braço direito que ele se tornou, hoje é um sócio de vocês, lá do grupo. Como que foi isso? Porque você começou, você ainda estava no CLT porque não tinha segurança, e o Miguel tocando a operação e vocês indo. Como que foi isso? Quando você entendeu que você precisava sair do CLT, porque muita gente tem essa dúvida. André, eu estou no CLT e estou no Marketplace. Qual é a hora de sair? E aí eu falo, eu nunca fui CLT, eu não falo isso com orgulho ou me achando melhor,
mas eu sempre gosto de ver. Aí eu queria que o Daniel falasse para a galera qual o momento que vai me incomodar o CLT e eu tenho que escolher a minha empresa. Essa pergunta ela é fundamental, André. Eu lembro que no ano de 2018, eu ainda era CLT e eu faturava ali na casa dos seus 15, 20 mil reais mês, né? O que acontece? Eu tinha acabado de ter uma transformação na minha vida financeira, porque eu nunca tinha enxergado isso na mão, 15 mil reais, 20 mil reais por mês entrando e saindo. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar o produto que naquela época o pessoal falava do produto campeão. Até hoje falam. Até hoje falam, né? E eu não achava esse produto campeão. Você achou já? Achei, graças a Deus. Tá, eu vendia, mas eu queria o produto campeão. O que deu um estalo muito grande foi quando eu adquiri o meu primeiro conhecimento. Não foi nem no ano de 2018, André, foi no ano de 2019. Mais ou menos ali para o mês de março. Você ficou 1 ano e 2 meses basicamente aí sozinho e não saía do lugar. E já, vamos fazer um recorte com colaborador, porque é o seguinte, eu não consigo tocar os dois. É mais fácil eu investir num colaborador que ele toca essa renda extra, que a mentalidade de todo mundo é eu presa. Você já começou sendo empresa. Exatamente. E aí eu comecei a adquirir conhecimento. O meu primeiro foi em 2019, ali mais ou menos no mês de março. Foi o que mudou a chave da nossa empresa. A gente saiu de um faturamento de 15 a 20 mil reais mês para um faturamento de até 220 mil reais com esse conhecimento. 10 vezes a mais. 10 vezes mais. Por quê? Às vezes as pessoas acham que investir em conhecimento, em mentoria, em network é pagar, e não é pagar. Quando você faz esse investimento, isso vai te trazer um retorno muito grande. O que nós fizemos? Nós começamos a buscar novos produtos dentro da nossa jornada para que de fato a gente buscasse esse produto campeão. Mais ou menos ali no mês de agosto de 2019 foi quando a gente achou esse produto campeão, que a gente deu um salto muito grande. Então uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é: não se achem para que vocês possam conseguir adquirir conhecimento e achar que vai trazer resultado sem ele. Não vai. Você vai se tornar fraco, você vai se tornar limitado e você não vai conseguir sair do lugar. Então uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é: cada vez mais busquem conhecimento, cada vez mais queiram estar em mesas que você está num passo abaixo de quem está do teu lado. Porque isso vai trazer muito mais resultado, isso vai trazer muito mais base, conhecimento, alicerce, e você vai conseguir crescer numa escala que você talvez hoje não esteja assistindo para que você consiga, de fato, ter resultado. E eu ainda digo o seguinte, eu sempre fui o cara do network, eu sempre falo até sobre a Feijuca, se também tem evento, nós vamos chegar nesse ponto, mas eu acho que não é simplesmente estar em mesas que você esteja um degrau abaixo, que você tenha a humildade de entender que não importa o tamanho da outra pessoa, sempre você pode aprender com alguém. É o que eu brinco com os meus mentorados, eu ganho para aprender com eles. Eu estou ensinando a segunda vez, estou reaprendendo e eles estão me ensinando muito. Só que em 2019, se eu não me lembro, se eu não me engano pelas nossas conversas, foi a sua virada de chave disso, só que ali também já começou você falar o seguinte: pô, o que eu aprendi é muito rico e eu posso ensinar para alguém, voltando aquele negócio que eu saí de lá que me tornou empreendedor lá do Paulo Vieira. Foi em 2019 isso que você começou a ter conteúdo, começou a gravar os conteúdos? Quando que foi exatamente? Eu senti uma grande oportunidade, André. Eu vi que ali no meu mentor eu poderia modelar ele. Por quê? Porque eu achei que eu já tinha uma segunda fonte de renda, eu ainda era CLT, eu já tinha colaborador, mas eu falei, eu quero mais. Foi no final de 2019, comecinho de 2020, que eu comecei a postar conteúdos. Eu lembro que teve uma pessoa que chegou e falou assim para mim: poxa, Daniel, eu quero começar a vender no Mercado Livre. Você tem algum treinamento, algum curso, alguma mentoria? Eu falei, eu tenho. E não tinha nada? Não tinha nada, André. Não tinha nada. Mas você tinha a experiência e a vivência. Tinha a experiência, a vivência, a base, o conhecimento, que é muito importante. E aí eu falei, bom, eu vi uma oportunidade naquilo que eu acabei de falar para vocês, que eu tinha adquirido um conhecimento ali no mês de março de 2019. E quando essa pessoa me procurou perguntando se eu tinha algum treinamento, alguma mentoria, eu falei, tá aí uma oportunidade de ter mais uma fonte de renda, ainda sendo CLT, tendo já uma segunda fonte de renda no Mercado Livre e
vendendo também ali o meu conhecimento. Porque se você acha que você não tem um conhecimento que possa aproveitar para outra pessoa, você está muito enganado. O André acabou de me falar aqui. Nós temos sempre que ter a humildade de aprender com o próximo. Entender que você vai sim absorver conhecimento daquela pessoa que está do seu lado, que às vezes você possa imaginar que ela não tenha nada a agregar para você. Mas sim, a gente sempre vai ter algo a aprender, a gente vai sempre ter algo a agregar e você tem que ter a humildade de ter o respeito de aprender com aquele que está, às vezes, num passo abaixo de você. E, André, a gente aprende demais com os nossos mentorados. Eles investem no nosso conhecimento, eles acham que só eles vão aprender, mas vocês podem ter certeza que os nossos mentorados, nossos alunos, a nossa comunidade ensina demais para todos nós. Porque quando você ensina alguém, você aprende 2 vezes, mas essa pessoa ela tem uma análise totalmente diferente da sua, que às vezes você não está enxergando e ela vai passar esse conhecimento para você e vocês nem imaginam o quanto a gente aprende. Na verdade, é o que eu falo, é um outro network, né? Porque o jogo que eu jogo é diferente do que você joga, mas no final é sempre sobre analisar, comprar, entender a jornada do cliente e vender, né? E vender. Então, é o mesmo ciclo, só que cada um está numa fase do ciclo. Então, isso se junta e é muito conhecimento. Mas em que ano você saiu do CLT? Eu lembro que em 2020... Então, calma aí. 2017, aí já estava dando mentoria, já estava com a renda principal, que era o CLT, que eu nem sei mais se era principal, a mentoria e a conta já faturando 200 mil e ainda CLT. E ainda CLT. No final de 2019, quando eu comecei a apresentar o meu conhecimento para algumas pessoas, começo de 2020, eu lembro que o Miguel ele chegava para mim e falava assim, olha, Daniel, você precisa largar o CLT. Só que eu ainda tinha insegurança, mindset, cabeça, mentalidade. E eu falava para o Miguel, bom, ainda não é o momento, vamos esperar, vamos aguardar esse ano de 2020. E aí, muito rapidamente ali em 2020, no comecinho do ano, veio a pandemia. E aí eu não sabia como seria, o que nós iríamos fazer. Eu lembro que no ano de 2019 a gente faturou 1 milhão e 100, e no ano de 2020 nós faturamos 3 milhões e 100. A gente triplicou o nosso faturamento. Então, na verdade, coisa de um ano você cresceu 400%. Quase. Crescemos demais. E o que acontece? E aí, no meio do ano, eu estava muito incomodado com a minha situação atual em 2020, ainda CLT em cima do muro, né? Não sabia se saía, se ficava, se só empreendia, se só dava mentoria, se só vendia curso, treinamento. Eu lembro que eu falei assim para mim mesmo, falei, olha, Deus, eu quero uma visão, quero que você me dê uma visão do que fazer nesse momento. Eu saio agora, eu continuo, e aí ele me mostrou. No mês de setembro, a gente teve um problema fiscal com a Receita Federal e eu lembro que o fiscal bateu na nossa porta e ele travou o nosso CNPJ. Nós tomamos uma multa de 200 mil reais naquela ocasião. E ali eu vi que ainda não era o momento de eu sair do CLT. Eu ganhava um salário muito bom, eu não tinha nenhuma retirada da minha empresa, eu reinvestia 100% do que entrava, apenas eu pagava os meus colaboradores e eu só fui sair, André, exatamente do CLT em janeiro de 2021. Com a multa nas costas. Com a multa nas costas. Mas eu lembro que naquele momento ali que nós tomamos essa multa, eu fiquei 2 meses sem faturar, a gente já faturava na casa dos 250 mil reais ali na ocasião, mês. Eu simplesmente falei para mim mesmo, eu vou pagar essa multa sorrindo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o quanto eu vou trabalhar, mas eu sei que a gente vai dar um jeito para que a gente, de fato, consiga ter resultado e consiga pagar essa multa e consiga pagar as nossas contas. Eu lembro que mais ou menos no mês de outubro, ali para o final de outubro, o nosso CNPJ ele foi liberado, nós aceitamos a nossa multa. No caso, eu tinha um outro escritório de contabilidade, quem resolveu todo o meu problema foi a DRE Contabilidade. Rodrigo e o Luiz ali, que deu todo o apoio que nós precisávamos naquele momento, e a gente voltou a faturar. E quando chegou mais ou menos o mês de dezembro de 2020, a gente já estava ali na ocasião com 6 colaboradores, a gente já estava num espaço físico nosso, já tinha saído de dentro de casa, e eu lembro que a gente faturou na casa dos 400 mil reais
só no mês de dezembro. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês o crescimento ele é muito exponencial, mas uma coisa que eu quero que vocês cuidem, de fato, do fiscal e tributário da empresa de vocês, para que vocês não sofram na pele o que eu sofri. Foram 2 meses praticamente sem faturar no nosso principal CNPJ e que me deu uma grande insegurança se eu continuava ou não. Mas eu falei, se eu cheguei até aqui com o conhecimento que eu tenho, eu consigo sim crescer e fazer a nossa empresa continuar a dar resultado. Então, se você hoje que está querendo começar, que já está vendendo, que está travado, que não sabe para onde ir, continue. Porque eu tenho certeza que somente 3% da população vai ter a capacidade que nós temos e que você está buscando ter. Não fiquem travados, não fiquem limitados. E continue porque vai dar certo, tenho certeza. E aí eu queria que você falasse um pouco para a galera, porque realmente o empreendedorismo é resiliência e o risco também, né? E você falou uma coisa muito importante, né? A preocupação com o fiscal e com o tributário. O porquê desta multa? O porquê? Qual que foi a falta de conhecimento ou de uma assessoria contábil boa? Sim. O que te levou a isso? Foi por quê? Que a gente sabe que o mês passado foi a última parcela, né? Foi, novembro de 2025. Mas qual foi o motivo? O que aconteceu que você não sabia o porquê você foi fiscalizado? Na época eu comprava na região da 25 de março. E eu comprava os meus produtos no Shopping Oriental, na Galeria Pajé e naqueles outros shoppings que tem ali na região. E eu lembro que devido à correria, eu sou vendedor, tá? Eu acabava não pedindo a nota fiscal e também quando eu pedia, ali na ocasião, os chineses falavam para mim, olha, a gente não dá nota fiscal, não tem CNPJ, não tem nota fiscal. E eu deixava aquilo para lá. Por não ter uma assessoria da minha contabilidade, na ocasião que eu tinha lá antes da DRE, eu acabei falando para mim mesmo, bom, eu vou vender. E quando questionado sobre CNPJ e parte fiscal e tributária de outras pessoas, eles falavam para mim, não, isso aí não dá problema, a gente nunca viu ninguém tomar uma multa por não pagar, por não ter nota de entrada. A gente pagava o nosso imposto todo dia 20 corretamente, mas a gente tinha ali somente em torno de 30 mil reais de nota de entrada e já tinha faturado nesse principal CNPJ R$1 milhão. Por ter muito pouco nota de entrada, foi quando a gente teve o nosso CNPJ bloqueado e a gente tomou essa multa de R$200 mil. A DRE Contabilidade resolveu todo o nosso problema. Em 15 dias eles falaram, se você aceitar essa multa, ela cai pela metade e nós dividimos em 5 anos. O mês passado, o mês de novembro, foi a nossa última parcela, graças a Deus. De lá para cá, nós não erramos mais naquele principal erro que levou o nosso CNPJ principal a ser bloqueado e graças a Deus a gente conseguiu pagar essa multa aí, como eu falei para vocês, dando risada. Óbvio, com muito trabalho, com muito suor, com muita ação, com muita transpiração. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, problemas todos nós vamos ter nesse meio do caminho, mas não desistam, porque se você persistir, vocês podem ter certeza, vocês vão ter sim liberdade geográfica, liberdade de tempo e claro, respeitando o processo, uma liberdade financeira também. Legal. E nessa época que você saiu do CLT, veio a parte da multa, isso fez você se movimentar mais, que você já falou que se incomoda com estar parado, sempre tem que ter um plano B e C. Qual o momento ali na pandemia, que todo mundo cresceu muito na pandemia, mas teve algum momento ali que você teve alguma dificuldade tirando esta, e se teve, qual que foi ela? O maior problema é fluxo de caixa. Esse, para mim, na pandemia, para eu não ter crescido 10 vezes o que nós crescemos em 2020, o meu maior problema ali na ocasião era fluxo de caixa. Por quê? Como eu já citei, eu comprava na região da 25 de março, era tudo no Pix, tudo à vista, tudo no dinheiro. Eu não tinha crédito naqueles fornecedores na ocasião. E para que a gente pudesse crescer mais, eu digo para vocês, hoje comprar com prazo de pagamento vai te trazer um crescimento muito maior. Porque vocês podem achar que não, mas todo o grande problema do empreendedor
é dinheiro, porque dinheiro faz dinheiro. E naquela ocasião a gente cresceu muito, mas eu digo que hoje, com o crédito que nós temos, com o fluxo de caixa que nós temos, pode ter certeza, a gente se tornaria muito maior do que na ocasião. Óbvio que também o nosso problema ali foi o espaço físico, porque eu ainda estava dentro de casa, nós só saímos de casa realmente no final de 2020, quando de fato reabriu tudo. Então, assim, os dois maiores problemas foi fluxo de caixa e o espaço limitado para poder dar uma qualidade ali para os nossos colaboradores poderem trabalhar. Bacana, muito, é o que eu falo, resiliência sempre, mas hoje já resolveu o fluxo de caixa? Graças a Deus. Então tá bom. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero mais. Porque quanto mais dinheiro nós tivermos, mais a gente vai fazer. E assim, se eu tivesse hoje o aporte financeiro que nós temos, a condição de comprar com prazo de pagamento, naquela ocasião ali na pandemia, o físico todo fechado, André, hoje a gente estaria faturando aí pelo menos, eu acredito aí que umas 5 vezes mais do que a gente fatura hoje. É o que eu falo, a 25, a Pagé, o chinês é uma porta de entrada, sim, é uma barreira baixa. Só que quando você entende que também, quando você começa a gerar relacionamento com fábricas ou importadoras comerciais, que eu falo que são grandes importadoras, depois da terceira compra, você começa a ter um prazo de 15 dias, depois 30, depois não sei o quê, você começa a entender que o fluxo de caixa do marketplace, vamos colocar de 21 dias, mais o prazo do seu estoque, mais o full, 60 dias, todo o seu dinheiro volta do ecossistema. Se você tiver um prazo de 30, 60, 90 com o seu fornecedor, você consegue subsidiar 70, 80% desse fluxo de caixa, dando mais profundidade com você, entendeu? Então é o seguinte, muitas das vezes, se você comparar uma importadora dessa com o chinês às vezes vai ser 5% mais barato. Só que eu vou ter que alocar o dinheiro à vista. Valeu a pena? É o que eu sempre falo para todo mundo, faça matemática. Às vezes não é os 5% que vai te tirar do jogo, 5% vai te dar mais profundidade de estoque. E tem que todos os dias entenderem o jogo. E aí é o que você falou, pô, eu fui para importadoras, comecei a ter nota, parei de correr risco, esse tipo de risco. Vou correr outro, porque empreender é viver no risco, basicamente. Mas eu sanei uma dor. Hoje, vocês estão com quantos colaboradores hoje? Como que está a empresa nisso daí hoje? Hoje, ao total, nós somos em 12 colaboradores. Nós nos dividimos entre eu, faço toda a parte estratégica da venda dentro do Mercado Livre e Shopee. O Miguel, que é meu sócio, ele faz a parte da compra com os nossos importadores e relacionamento. A Karina, minha esposa, ela é o pós-venda da empresa. E a Pamela, ela faz toda a parte contábil, RH e a comunicação com a DRE Contabilidade. E claro, por trás disso, nós temos mais 8 colaboradores que eles tocam a empresa pra gente. Nós temos um braço direito, que é o Amaury, ele já está com a gente já há 3 anos, ele é um amigo pessoal nosso e ele chegou realmente para resolver algumas dores da nossa operação. Porque como a gente fica focado em ser a ponta da lança dentro da nossa empresa, a gente estava desfalcado dentro da nossa expedição, da nossa operação, em receber produtos, em fazer armazenagem, em tocar toda a operação com o time que fica ali fazendo a parte da expedição e aqueles outros que estão envolvidos também em imprimir etiqueta, em também dar suporte para que de fato a gente pudesse continuar crescendo. Uma empresa ela só cresce quando você começa a delegar algumas funções. Óbvio que algumas coisas você vai ter que tomar conta, mas quando você quer ser eu-presa, eu-commerce, você não vai crescer e você vai se tornar muito limitado. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que entender é, começou a crescer, começou a sobrar dinheiro no caixa da empresa, comecem a contratar. Aquilo que está te dando mais trabalho, que está tomando mais tempo, que nem, por exemplo, André, já teve mentorado meu de estar faturando ali na casa de R$200 mil, mas ter que ficar 10 horas na operação. Não tem como, eu falei para ele, a tua empresa hoje com R$200 mil não consegue pagar um colaborador de R$2 mil? Não é possível. Consegue ou não consegue? Consegue. Então por que você não contrata uma pessoa para estar ali 6, 7, 8, 10 horas que seja, fazendo toda a parte que está te tomando mais tempo?
automaticamente você vai começar a crescer o faturamento, porque você consegue enxergar outras partes que você pode rentabilizar aquilo que você já tem dentro da sua empresa para que você coloque mais caixa, mais dinheiro, para que você faça mais dinheiro. Então, assim, uma coisa que vocês têm que entender é: não seja centralizador, porque quando você centraliza tudo em você, você se torna limitado, você não cresce. E quem ainda não saiu da operação, que já está faturando ali os seus 100, 150, 200 mil reais, você está deixando de faturar os meio milhão que você está buscando. É o que eu falo. Hoje, quando você não demanda tempo para ser técnico, você é o jogador solo, né? Então, quem está dentro do campo, ele não vai conseguir ver todos os ângulos. Por isso que existe o técnico, né? E a nossa função é essa, né? Então, você fala uma coisa principal. Eu falo para o meu mentorado, André, eu quero crescer 30%. Um colaborador talvez vai te dar rentabilidade de 50%. Por quê? Porque você vai parar e ficar na frente do computador pensando em estratégia. Estratégia. Quando o Daniel começou a dar mentoria, veio as mentorias, tudo, nisso depois veio eventos, o Daniel hoje faz evento, o Daniel é palestrante, o Daniel tá num network muito bacana de marketplace. Fala um pouquinho como surgiu esses eventos, como que a pessoa entende um pouco sobre os eventos do Daniel Bontempo. Ótimo, perfeito. Assim, um ponto muito importante é: sigam @Daniel Bontempo nas redes sociais. TikTok, Instagram, YouTube, eu estou sempre colocando conteúdo, mostrando o meu dia a dia, mostrando a minha operação, mostrando os meus resultados. No ano de 2020, no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, eu participei de um evento no Rio de Janeiro, no bairro de Juá. Era um evento de network para falar sobre marketplace. E ali eu vi uma oportunidade também, André, de agregar mais valor na vida de outras pessoas. E eu comecei a trabalhar muito internamente comigo. Quando que seria o meu primeiro evento? De que forma? Primeiro de tudo, eu quis crescer as minhas redes sociais. Eu consegui. Depois que eu cresci, eu enxerguei a oportunidade de criar o meu primeiro evento. Foi no ano de 2022, em maio, no dia 8 de maio de 2022. Pós-pandemia já. Pós-pandemia. Por quê? Porque eu falei, bom, eu quero fazer o meu primeiro evento, quero trazer alguns palestrantes para poder agregar valor também para aquelas pessoas que estariam. Na ocasião, nós fizemos um evento para 87 pessoas, foi no bairro do Butantã, em São Paulo. Foi um evento muito enriquecedor, que trouxe ali um grande alicerce para que eu pudesse mostrar para outras pessoas que a gente tinha muita base, muito conhecimento, e dali em diante eu não parei. Eu comecei justamente no ano de 2022 a fazer os eventos presenciais e até os dias de hoje eu faço. O segundo grande evento, André, foi no ano de 2023. Eu fiz no Guarujá. Esse evento, na ocasião, foi para 100 pessoas. Ali nós já tivemos patrocinadores. Nós tivemos a DRE como nosso principal patrocinador. Nós tivemos alguns outros também que agregaram demais. Foi numa casa paradisíaca. Se você tem a curiosidade, vai lá no meu Instagram, @Daniel Bontempo, que os meus primeiros 3 feeds que estão ali fixados são justamente dos eventos que eu fiz. E no ano de 2024, no finalzinho de outubro também ali, nós fizemos o nosso maior evento, que na ocasião bateu ali quase 500 pessoas. Foi um evento onde tiveram vários outros experts. Nós levamos muitas pessoas de peso para esse evento, vários patrocinadores que agregaram muito. Esse evento foi no bairro do Paraíso. E no ano de 2026... nós temos a proporção de fazer um evento, André, e eu quero contar com a sua ajuda, com a sua colaboração, com você lá no palco, palestrando para essas pessoas, fazer um evento para 1.000 pessoas. Você topa fazer isso? Topo, tô surpreso e topo. Para 1.000 pessoas, hein? Porque tô junto. Se tem uma coisa que eu faço, André, é o seguinte: quando eu bato a meta, eu dobro essa meta. Mas não tem nada a ver com governos passados, não, né? Não, esquece isso. Então tá bom. Pelo amor de Deus. Não, é uma honra. Eu falo que eu sou o cara de juntar. Se tem algo que eu possa colaborar com a comunidade, com a tribo de um parceiro, vamos junto. Eu acho que é a soma. Fico lisonjeado com isso, fiquei até sem graça agora, mas estamos juntos, entendeu? Vamos para cima. Até me perdi na pergunta, mas vamos voltar. Porque legal. Eu conheci o Daniel no evento do Paraíso. Foi isso mesmo. Foi quando a DRE me convidou, que também é parceiro nosso, tudo. E falou, André, vamos lá, tal, vamos estar lá. Foi onde eu vi a primeira vez. Eu falei, nossa, não tinha tido tanta conexão, nem contato, nem lá eu tive contato primeiramente com você. Só que eu falei, eu não conheço o cara tanto de redes sociais, já acompanhar, mas nem tanto.
Não vejo o cara em todas as mídias de marketplace, mas olha o tamanho do evento do cara. Olha o tanto de gente que o cara colocou aqui dentro. Se é bom, se não é, cada um tem a sua imagem e tudo. Mas o cara trouxe pessoas. O cara colocou pessoas aqui dentro. Meu, é possível. E aí eu fiquei assim, nossa, é legal. E eu admirei aquilo ali, porque às vezes a gente vê falar dos big nomes, né, do marketplace. Pô, os caras que são referência, vamos lá. Ale Nogueira, Bólico, Igor Savoia, que são pessoas que eu admiro muito. A gente acha que nós que estamos com uma jornada um pouco menor, talvez com uma visibilidade um pouco menor, a gente não tem capacidade. Mas, na verdade, volta aquilo que eu falei, né? Sempre nós podemos agregar e ser agregado por alguém. Com certeza. E assim, André, o diferencial daquele evento para ele acontecer não foi somente o Daniel Bontempi. Trazer outros especialistas, né, foi fundamental. Por quê? Porque quando a gente junta a nossa força, né, a gente consegue ser muito maior, a gente consegue agregar muito mais na vida de outras pessoas. E que nem, por exemplo, André, eu não tenho concorrência com ninguém que está na rede social propagando o mesmo que eu propago dia a dia. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês: você vai se identificar com o Daniel, você vai se identificar com o André, você vai se identificar com o Gilmar, com o Alexandre Nogueira, com o Bólico. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, se vocês somarem um pouco de cada um, o que essas pessoas têm de bom, e vocês multiplicar isso na vida de vocês, vocês podem ter certeza, vocês vão ter muito resultado. Sejam humildes para entender que estar presentes nesses eventos só vai agregar na vida de vocês. Eu já conheci pessoas, André, que falam assim para mim: mas eu não gosto de se misturar, porque senão isso vai acabar criando uma concorrência. Pelo contrário, você aprende demais quando você está na frente de outro expert, porque a visão que ele tem pode ser que seja muito mais ampla do que a sua. E quando você tem a humildade para entender que isso vai agregar na sua vida, de fato você vai crescer muito. Então tenha humildade para entender que você vai aprender com muitas pessoas que às vezes estão num plano menor do que você, ou que está num plano muito maior do que você, porque essa pessoa já jogou o jogo que você quer jogar. E quando você entende isso, a gente cresce naturalmente. Eu vou falar até uma coisa que aconteceu que foi muito diferente. Nós já tínhamos se conectado, só que aí teve o Meli XP deste ano, que teve uma live ao vivo, eu, você e o DRE. Naquela live entramos, fizemos sorteio, tal, não sei o que, brincamos, resenha. Quando desligou, um cara que me seguia, no outro dia, pô, André, obrigado, tal, não sei o que. Por quê? Pô, não conheci o Daniel, através da live que você tava, através do seu Instagram. Eu fui lá, me identifiquei com o curso dele, comprei o curso dele. Mano, o cara manda bem. E o cara nunca tinha comprado um conteúdo meu, nada. Eu peguei e falei, pô, legal. Não comprou o meu porque talvez não se identificou. Se identificou com alguém, é onde eu entendi ali o seguinte: quando você está cercado de pessoas boas e que têm o mesmo caráter na entrega, porque talvez a pessoa pode comprar a mentoria de nós dois e falar, pô, eu acredito mais no modelo do Daniel do que do André, e ok. Só que prometeu e entregou aquilo lá, meu, é melhor estar dentro das pessoas que eu acho e confio e vejo que tem um bom resultado, do que talvez ele tá correndo para fora porque ele vai procurar conteúdo em algum lugar. E aí eu entendi sobre o somar. E aí foi para você. Já teve de outro que a gente brinca, outro guru grande que veio para mim porque teve uma live comigo, só que ele tá sempre rodando entre as pessoas que a gente acha que é responsável, entendeu? E eu quero fazer um recorte nisso. Hoje, o Daniel, com a visibilidade que ele tem, sendo essa pessoa profissional, com bagagem, com vivência, com empresa, e até o bordão, né? Isso é empresa, papai. Isso é empresa, papai. O que falar para essas pessoas que buscam conteúdo de pessoas que nem empresa tem? Como que é isso? Porque nós somos julgados pela mesma peneira, né? O Daniel, o André, o fulano, o ciclano, é julgado com aquele mesmo cara que não tem empresa ou roda no negativo para poder usar como ROI de topo de funil. O que você tem para falar para essa pessoa que hoje busca um conhecimento, Dani? Tome muito cuidado. Já tiveram muitas pessoas que deixaram de adquirir o meu conhecimento por causa desses gurus. E eu não estou aqui para julgar,
Mas eu tô aqui para alertar, mostrar para vocês que é muito importante vocês adquirirem conhecimento de pessoas que jogam o jogo. Hoje eu estou aqui dentro da empresa do André, participando do podcast dele. É um cara que joga o jogo que eu estou jogando hoje. Nós temos empresa, nós fazemos o negócio do dia a dia acontecer. O Mercado Livre, que é o meu principal marketplace, ele se atualiza a cada instante. E essas pessoas que não estão jogando o jogo, de ter ali o seu chão de fábrica, de fazer o negócio acontecer, de ter a sua expedição, de ter o teu negócio de fato, elas não vão poder agregar na sua vida o quanto nós podemos. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é, quem não tem operação, quem não vende no marketplace, não tem o conhecimento, a base e a vivência que nós temos. Essas pessoas entenderam que vender conhecimento vai ser muito mais rentável do que simplesmente ter a sua empresa, a sua operação, que não é um negócio fácil, é um negócio burocrático. Tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem, tem que ter muita honra para de fato fazer o negócio acontecer. E aí eu te pergunto, quando que você acha que essa pessoa que não tem a operação que nós temos vai poder agregar na sua vida? Uma coisa que eu quero que vocês tomem é cuidado. Tem muito conteúdo bom na internet, mas como tem muito conteúdo ruim, que não vai agregar na sua vida. O cara que não tem uma operação, ele está preocupado em te vender. Ele não está preocupado em fazer você vender. Ele não vai conseguir atender a sua demanda. Ele vai te deixar limitar. Aí você vai se frustrar, você vai desistir, você vai parar no meio do caminho e você vai achar que eu e o André estamos aqui para fazer o mesmo, quando na verdade não. Nós estamos aqui justamente para mostrar para vocês o quanto é significante vocês aprender com pessoas que estão no chão de batalha, fazendo o negócio acontecer, que todo dia, que acorda cedo, que vai dormir tarde, querendo jogar um jogo diferente daqueles que não têm empresa. Cuidado. Toma muito cuidado. É isso que eu falo. E se você quiser conhecer um pouco sobre isso, o Daniel também mostra essa parte do dia a dia no Instagram dele, depois vai fazer redes sociais e tudo. Hoje, se for uma coisa que é muito notório, né? A pessoa vende o conhecimento porque é mais fácil do que ter que ter dinheiro para comprar produto e tudo mais. Não é à toa que nós estávamos falando agora nos bastidores que eu rodei dezembro 20, hoje, dia 18 de dezembro, 19 hoje, né? 19 de dezembro que foi liberado o meu flex. Eu rodei dezembro inteiro sem flex por causa de um erro da transportadora de logística e é uma dor que esse cara nunca vai ter, né? Porque ele não tem nem produto, né? Ele não tem produto, não tem operação, não tem colaborador ali dentro, não tem a preocupação se o Flex vai estar ativo, se o Marketplace vai estar te entregando aquilo que está mostrando. Ele não tem preocupação nenhuma. E aí você vai adquirir conhecimento de uma pessoa. Na verdade, eu não digo que é nem adquirir o conhecimento, é pagar pelo conhecimento dele. Investir no conhecimento de quem realmente está fazendo o negócio acontecer é totalmente diferente. Dor de cabeça, problema, diariamente, André, nós vamos ter. Isso aí é fato. Empreender no Brasil, o meu significado é você pegar um paraquedas, ele aberto, você subir no avião mais alto possível, você jogar o paraquedas, você pular sem o paraquedas, você pegar o paraquedas, você montar o paraquedas, colocar ele na mochila e nas suas costas e você abrir. Essa é a minha visão de ser empreendedor no Brasil. É difícil, é para poucos, mas eu tenho certeza que quem persiste, que quem continua fazendo o negócio acontecer, vai ter sim, de fato, respeitando o processo, liberdade financeira, geográfica, de tempo. André, eu acabei de passar 7 dias fora da minha operação. Nós estamos no mês de dezembro. Daqui a poucos dias eu vou estar viajando para ficar mais 10 dias fora da minha operação. Hoje eu tenho uma operação que gira parte do processo sozinho, mas eu respeitei 2 anos da minha vida só jogando o jogo de quem queria construir essa engrenagem para que ela pudesse girar de uma forma sincronizada. Eu respeitei o processo, eu senti a dor do negócio. Hoje, graças a Deus, com toda a dor que eu senti, me deu casco, me deu bagagem para que eu pudesse, de fato, ter essa liberdade que eu tenho hoje. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu jogo o jogo de gente grande e eu costumo dizer que eu estou sempre escalando o Monte Everest, que é um dos maiores picos, se não for o maior. Eu estou no primeiro metro, André. Eu tenho mais de 5.000 metros para poder percorrer aonde eu vou chegar. Fora os deslizes, né? Porque a gente sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Isso é fato. E assim, eu não sei quando e como, mas uma meta que eu tenho é de transformar 1.000 famílias milionárias.
eu já tenho algumas dezenas de famílias que se tornaram milionárias através do meu conhecimento, e tenho outras que nunca adquiriram o meu conhecimento e me mandam feedback falando, olha, com o teu conteúdo eu faturei X, eu faturei Y, eu faturei Z. Então, assim, uma coisa que eu quero falar para vocês é, busquem cada vez mais conhecimento, mas sintam que vocês vão estar sempre no primeiro metro do Monte Everest. Porque se vocês acharem que vocês já chegaram no topo, vocês estão muito enganados. A gente sempre pode ir mais, pode ir além, pode crescer, pode estar sempre na frente, mas queiram sempre cada vez mais estar buscando conhecimento e investindo naquilo que vocês têm como propósito. Eu vou até fazer um recorte para falar, a gente falou desses caras que não têm operação, e não é esses caras que rodam 100% em fulfillment, porque tem pessoas que rodam 100% com logística terceirizada, preparação de fundo em prep center e tudo mais. Esses caras também são empresários, esses caras têm dores, eles fazem anúncio, cuidam de conta. É realmente aquele cara que não tem nem conta e usa a conta de um mentorado para mostrar resultados. Então, galera, é isso que a galera tem que entender. Não é que o cara que posta que ele não prefere não ter operação e terceirizar a operação, que esse cara não tem o mérito. Aí tem. É aquele cara que vende o que não faz. Não faz. Porque tem muito cara aí que eu conheço que o cara é grande, fatura alguns milhões e o cara não põe a mão em nada, porque ele terceiriza tudo. Ah, mas é mais caro, mas eu quero ter paz. Ô André, eu já tive alguns convites meio que malucos. Do cara chegar para mim e falar assim, olha, quanto que você quer para eu ter acesso aos teus números dentro do Mercado Livre? Eu só quero filmar a tela, eu só quero tirar algumas fotos, fazer alguns prints, para que ele possa produzir conteúdo na internet e vender treinamentos e mentorias. Eu achei aquilo um absurdo. Eu não admito fazer algo que eu não compartilho da mesma situação. Você é conivente nesse caso. Exatamente. E assim, eu achei ali algo absurdo. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque não posso. Que não posso. Pena. Porque, assim, pode ser até que eu tome um processo judicial. Mas tá vendendo conteúdo hoje? Até o dia de hoje. Ele encontrou alguém que vendeu ali o acesso. Ele falou assim, ó, cria um acesso de colaborador, eu só quero ter acesso ao painel de resumo, mais nada. Eu não quero ver vendas, eu não quero ver... Cada dia mais vai ter isso, né? Com a IA, né? Os caras vão criar tudo, né? Com a IA, a galera cria tudo. E assim, tome bastante cuidado, porque essa pessoa, ela vai te fisgar. Se você ficar seguindo de fato ela vai te fisgar. Uma coisa que eu quero que vocês entendam para adquirir conhecimento, o Daniel Bontempi, ele só acredita de fato quando tem alguma prova social. Que é o que você faz o evento presencial, né? Você faz sempre o evento presencial na sua operação. Na minha operação. Para tu ter noção, André, nós fizemos um evento aqui agora no meu condomínio, onde eu entreguei as placas de reconhecimento para os meus alunos. Perguntem para os meus alunos sobre o meu conhecimento. Se vocês rodarem nos meus destaques, vocês vão ver que vão ter muitos alunos ali dando prova social. E uma coisa que eu quero que vocês entendam investiguem a rede social desses caras. Vai lá, investiga a rede social do Daniel Bontempi, vocês vão ver que vão ter muitas provas sociais reais, não é fake não. Tem gente que compra a prova social, isso é o cúmulo. Tome cuidado, investiga a vida do cara como um todo, porque de fato você vai ver que realmente ou ele é de verdade ou não, ele é de mentira. Porque é fácil eu mostrar o meu resultado é obrigatório. Se eu posso mudar a vida de alguém através do meu conhecimento, o meu resultado é mais do que obrigação. Agora, ver o resultado através do meu conhecimento na vida de alguém, isso é mérito do nosso conhecimento / o mentorado colocar em prática. Com certeza. Então, o que você falou é legal, vai analisar o mentorado que passou por nós. Por quê? Nem todo mentorado também vai dar certo, porque vai ter aquele cara que achou que era fácil, que era simples, que não sei o quê, e esse cara desistiu no meio do caminho. Ok, mas aquele cara que também nasceu com a ganância de querer mudar de vida, querer empreender tudo, esse cara também vai trilhar um caminho bom. Então, assim, também não pegue um primeiro mentorado, porque quanto mais mentorado você tem, a gente não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter aquele cara, mas eu achei que era mais fácil. E aí, pô, a dificuldade não é nós, mentores, que erramos, é o cara que achou que ia ser mais fácil do que era. O cara achou que era números binários, coloca lá, desce ou sobe e vai ficar rico, entendeu? E, ok, vamos lá. Mas pensando agora, 2026 já deu uma palhinha aí, que vai ter um evento para 1.000 pessoas.
Eu queria fazer uma pergunta voltada a 2026, que toda vez agora que eu venho abrindo caixinhas de pergunta, essa pergunta de pessoas diferentes vem muito recorrente. 2026 a gente tem eleição, Copa do Mundo, um ano com não sei quantos mil feriados, vai ser um ano de mais feriados dos últimos 4, 5 anos. Como que o Daniel Bontempi vê isso? Como ele imagina e prospecta 2026 para a sua empresa? Óbvio que não vai ser um ano fácil, como os últimos 8 também não foram, vendendo dentro dos marketplaces. Eu já citei para vocês qual que é a minha visão de ser empreendedor no Brasil. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês: vão ter muitos problemas no ano de 2026. Eu acredito claramente que vão ter praticamente aí muitas pessoas que vão deixar de comprar para poder viver algo que elas talvez queiram viver. Mas eu não enxergo resultado dentro do problema. Eu procuro resolver os problemas. As pessoas que ficam focadas muito dentro do problema, elas acabam se tornando viciosas em estar buscando desculpa. O ser humano, ele está sempre com uma desculpa. Uma desculpa porque não fez, porque não foi, porque não trabalhou, porque não acordou mais cedo, porque não foi dormir mais tarde. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês eu coloquei uma meta. No ano de 2026, eu vou trabalhar 3 vezes mais do que eu trabalhei em 2025. 2024 eu fiz isso e eu pude viver uma vida diferente em 2025. 2026 vai ser um ano muito difícil para nós, empreendedores e empresários. Mas eu vou trabalhar 3 vezes mais para que esses problemas não surtam tão efeito dentro da minha empresa. Vamos pegar como exemplo, que nem Copa do Mundo. Você vai poder surfar uma onda diferente que nos últimos 3, 4 anos não teve. Então você pode trabalhar com uma sazonalidade. Só para você ter noção, André. No ano de 2022 eu fiz um Reels. Se vocês pesquisarem lá no meu Instagram tem esse Reels. Pode descer, vai lá no ano de 2022. Falando sobre figurinhas da Copa do Mundo. Teve uma pessoa que não era aluno, não estava na minha mentoria, que ela faturou R$ 28.500 em 15 dias vendendo somente figurinha. Que comprava na banca. Então, assim, vão ter múltiplos feriados prolongadíssimos. Mas no feriado a pessoa precisa de coisas para curtir o feriado. Entendam a sazonalidade que vai trazer muito resultado. E aí a gente fala de sazonalidade. A primeira delas vai ser agora no comecinho de janeiro. Volta às aulas. Depois nós temos Carnaval. Aí nós temos Páscoa. Aí já vamos estar próximo ali do dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia dos Namorados. Nesse meio termo nós vamos ter a Copa do Mundo. Depois vem Halloween. Halloween vendeu demais em 2024. Depois de Halloween nós temos o quê? Dia das Crianças. E aí a gente já está no mês de novembro, dezembro, e aí a gente já tem ali a sazonalidade. Isso porque você falou das grandes. Aí você ainda vem dia da professora, dia de secretária, dia não sei do que, porque agora tudo é dia, né? Tudo é dia. Tudo é dia. Tem dia do pet, tem muitas sazonalidades. Se você pesquisar hoje no Google todas as sazonalidades que existem dentro do nosso país, o Brasil ele é muito rico em relação a isso. Você vai conseguir passar o ano de 2026? Vai ser fácil? Não. Falei para vocês que nos últimos 8 anos não foram fáceis, mas a gente passou por isso. A gente passou por uma pandemia onde a gente não sabia o que iria acontecer. O e-commerce, o marketplace cresceu demais. E o cara que ainda está limitado na loja física, a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Se vocês não se reinventarem, se vocês não buscarem estar dentro do digital, pulverizando seus produtos pelos 4 cantos do país, pode acontecer que daqui a pouco sua empresa venha a falir, venha simplesmente a não existir mais. Então tomem cuidado com isso, porque de fato vocês estão correndo um grande risco, vocês que estão 100% no físico. Complicado. Hoje, com 8 anos de Mercado Livre, basicamente, que é onde você mais se especializou, qual que você vê que é a maior barreira dentro da plataforma se alguém fosse começar hoje? Para mim é dentro do Mercado Livre. Dentro do Mercado Livre, a principal barreira dentro do Mercado Livre é, começando, tá? Produto, segundo, fornecedor, terceiro, vocês não vão saber de fato fazer pesquisa de mercado. Na primeira vez, você vai comprar do fornecedor errado e você vai comprar o produto errado e ele vai ficar parado lá no teu estoque. Sabe por quê? Porque você
tá entendendo que adquirir conhecimento não vai te trazer resultado. Você adquirindo conhecimento com esse cara aqui, ó, André Max, você vai estar especialista em onde comprar, o que comprar e como fazer uma pesquisa de mercado de fato que vai te trazer resultado. Esses 3 são os principais, iniciais. Mas depois, André, tem vários outros. Que nem, por exemplo, você não vai saber fazer uma publicidade ads dentro do Mercado Livre. Isso vai te trazer muito resultado negativo. Você não vai entender que, por exemplo, central de promoções é bom para sua conta. Você não vai entender que, por exemplo, habilitar 100% da região na sua, o Flex vai te trazer mais vendas. Você não vai saber como liberar o full mais rápido. As pessoas acham que o full ele simplesmente libera do dia para a noite, quando na verdade não. Você precisa ter todas essas estratégias de quem comprar, o que vender, como pesquisar, fazer central de promoções, publicidade ads, criar fotos de qualidade, criar clips de qualidade, para que você de fato consiga vender dentro do marketplace. Mas para mim, hoje, André, as 2 principais é de quem comprar, produto, e eu classifico também ali junto com essas 2 pesquisa de mercado. Fundamental. Mas não adianta, que nem você falou, e obrigado até pela parte que fala sobre o conhecimento meu de pesquisa de mercado, eu falo para todo mundo, se eu dou o produto campeão, que eu acredito que todo produto é campeão quando você fez a análise correta, um cara que não sabe fazer nenhum anúncio, não tem como. Então vamos lá, o André pode ser um cara que se aprimora mais em pesquisa de mercado, só que só o André talvez não vai resolver. Você pega o André, soma o conhecimento do Daniel, junta, é o que a gente falou, é junção, ninguém vai ser 100% bom para ninguém. Então você tem que começar a migrar. E eu acho isso muito legal, porque a dor está em conhecer e saber colocar em prática, entendeu? Então isso é muito legal. Pessoal, a parte que você conhece um pouco mais o nosso convidado no pessoal, a gente vai para o ping-pong no Bimetrics Day. Perguntas diretas, respostas mais do que diretas. Daniel, ler ou viajar? Ler ou viajar? Ler. Legal. Trabalho em equipe ou sozinho? Trabalho em equipe ou sozinho? Trabalho em equipe. Bacana. Uma mania de bastidor que pouca gente sabe do Daniel. O Daniel ou tem vergonha, ou não gosta, ou esconde e vai tentar e vai falar agora. Uma mania? Pentear o cabelo não é. Não, pentear o cabelo não tem como. Tá. Uma mania é estar sempre preocupado. Estar sempre preocupado. Legal. É uma mania, mas é uma coisa boa. Um livro que te marcou? Um livro que me marcou... Olha, André, eu já li muitos livros, mas o que abriu a minha caixa preta foi Pai Rico, Pai Pobre. Isso aí também eu gostei pra caramba. Muito, 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 muito. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Se eu pudesse jantar com qualquer pessoa viva ou morta... Olha, tem um pra mim que é uma grande inspiração e ele fala muito sobre... Falava, né, sobre transpiração, Silvio Santos. Nossa, agora eu fiquei com inveja. Fiquei com muita inveja. Uma coisa que não vive sem. O que eu não vivo sem? Karina e Lívia, 2. Minha esposa e minha filha. Top. O que é sucesso para você? Sucesso? O que é sucesso para o Daniel? Sucesso é poder agregar na vida de outras pessoas. Sucesso hoje é poder ter uma empresa onde eu tenho 11 pessoas junto comigo que me fazem crescer dia a dia. E última, mas não menos importante, uma frase que define o Daniel Bontempi. Uma frase que define o Daniel Bontempi: respeite o processo. Eu respeito cada momento, cada dia, cada pessoa, cada colaborador. Respeite o processo. Legal. Dani, para acabar, mas para ficar aquela vontade da galera mais, aonde o pessoal encontra conteúdo, aonde o pessoal encontra sobre a nossa evento de 2026 para 1.000 pessoas, aonde o pessoal pega esse aprendizado ou conhece mais sobre a sua mentoria, ou vai naquela imersão para conhecer a sua empresa, aonde a pessoa tem mais sobre o Daniel Bontempi, o tempo é seu. Fique à vontade. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação aqui nesse podcast. Quero agradecer também
o André pelo convite. Como eu disse no começo, estou super lisonjeado. Muito obrigado, André. Mas sigam o Daniel, @Daniel Bontempo nas redes sociais. Tanto Instagram quanto TikTok. No meu canal no YouTube também tem muito conhecimento a agregar para vocês. Eu tenho muitas mentorias onde eu modelo algo personalizável para o seu momento. E claro, antes disso eu quero entender se, claro, de fato eu vou conseguir agregar na sua vida. Então assim, eu hoje estou muito mais ativo no Instagram do que no TikTok e no YouTube, mas eu tenho muito conhecimento nessas outras duas ferramentas também de redes sociais. E o que para finalizar, deixe uma palavra para os nossos seguidores para 2026. Fé. Tenha fé que você vai chegar onde você quer. Dani, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Vai ter outros. Bom. Quando a pessoa tem conteúdo, a hora passa, a hora voa. E que 2026 seja um ano de luz para nós, né? Porque não apenas porque nos achamos merecedores, mas porque nós acordamos cedo e todos os dias vamos lá na tomada e nós ligamos a nossa luz. É a última. 2026 será o melhor ano das nossas vidas. Anota aí. E qual que é o jargão do Daniel? Sem presa, papai! Ai, papai!